Olá, bem-vindo! Está começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Se você gosta de ouvir belas histórias, fique com a gente. Clique no sininho para receber as notificações, curta, comente, compartilhe, porque tem muita história bacana para você conhecer de empresários, empreendedores e até profissionais liberais santistas. Hoje minha convidada é Ana Tércia Romano. Muita gente a conhece na internet, porque ela fala de direito de família, responde perguntas e tem milhares de curtidas e muitas perguntas na caixinha de perguntas, no direct, porque ela trabalha justamente com a vida matrimonial, o direito de família. Ana Tércia Romano é advogada de direito de família, tem milhares de curtidas nos seus posts, porque ela responde as perguntas das pessoas com relação a divórcio, a matrimônio em geral, bom, o direito de família. Mas nem sempre foi assim, né, Ana Tércia? Nem Você sempre. era enfermeira antes de ser advogada? Enfermeira. Mais de 10 anos. Minha primeira profissão, né? Minha primeira graduação foi enfermagem. Trabalhei aqui em Santos, no Hospital Ana Costa. Fui chefe das UTIs do Hospital Municipal de Cubatão durante muitos anos. E resolvi fazer direito depois que eu me divorciei. Quer dizer que a questão divórcio foi tão forte que você pensou, preciso aprender, entender, e é disso que eu vou viver. Exatamente. Quando eu tratava com aquela advogada que estava fazendo meu divórcio, eu olhava para ela e falava, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu tive a sorte, assim, de pegar uma advogada acolhedora, resolutiva, sensível. Foi um divórcio tranquilo, não teve nada de perrengue, foi super tranquilo. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É muito diferente enfermagem de direito. A Muito. pessoa que trabalha com enfermagem normalmente tem uma resignação enorme, uma vontade de ajudar. Enfermagem é vocação total, né? São mundos totalmente diferentes. Mas o direito de família também é muito diferente, né? Também é muito diferente. E eu sempre falo assim que todo mundo tem que saber um pouquinho do direito de família. Todo mundo tem que se envolver um pouquinho. Porque assim, você pode não querer saber nada de direito penal, porque tomara a Deus que você nunca precise. De direito previdenciário, talvez você não né? Tem outro tipo de aposentadoria. Mas o direito de família, todo mundo ou teve filho, ou casou, perdeu um ente na família. Então, o direito de família... A pessoa vai precisar passar por isso. Vai precisar passar. Vai precisar passar. Então, eu acho que eu já era apaixonada antes de eu passar pelo divórcio. Porque eu já gostava de saber da história das pessoas. Então, os pacientes que estavam na UTI, eu já conversava, eu gostava de saber, era aquela senhorinha, então eu ficava conversando. Então, eu já gostava da história da família, eu já gostava da história de vida daquela pessoa. Foi difícil largar o dia a dia da enfermagem e passar para o direito? A transição, como é que foi? Foi difícil. Largar de vez? Nossa. Saber que você nunca mais vai no hospital? Olha, eu confesso para você que até hoje eu não cancelei meu Corém. Eu ainda pago o Corém todo ano, que eu tenho aquele amorzinho, sabe? Que é o conselho de classe, né? Mas eu acho que eu só consegui sair mesmo porque, né, no meio dessa transição eu estava tentando engravidar. Então eu fiz várias fertilizações, então eu precisava de uma pausa para fazer o tratamento. Aí foi quando eu consegui sair da enfermagem para engravidar e aí foi mais tranquilo. Porque eu acho que dependesse de mim, falar, não, agora eu saí geral. Ia ser difícil. Foi. Mas mesmo assim, eu saí do hospital, meu marido ainda tinha uma clínica, eu ia lá na clínica dar meus pitacos, eu ia porque não conseguia abandonar. E o início da advocacia? Você chegou a trabalhar com alguém? Você abriu direto o seu escritório? Durante a faculdade, eu não fiz estágio, até porque eu trabalhava. Então, quando eu acabei a faculdade, eu já fiz a ordem para ficar livre. E aí comecei a fazer estágio voluntário, num excelente escritório aqui em Santos, mas o foco deles era direito empresarial. Então, ainda assim, eu trabalhei lá por 2 anos e fazia muitas coisas ligadas ao direito médico, questão de erro médico, questão de plano de saúde, até por conta da minha experiência na área da saúde. Mas eu aprendi muito. Eu falo que o que eu aprendi lá, eu não aprendi em 5 anos de faculdade. Aprendi muito. Mas eu não estava feliz, porque eu queria fazer direito de família. Eu falei, não, gente, eu preciso fazer direito de família. E aí eu falei, não, eu vou ter que sair. Aí saí
Comecei, e aí foi engraçado que antes de eu sair, eu tava lá ainda um dia, já pensando, eu preciso sair, como é que vai ser? Um dia me liga, toca o telefone. Doutora, tudo bem? Falei, tudo bem. Aqui é fulano, eu quero saber se você é uma advogada chata, igual você era enfermeira chata. Era um médico que trabalhava comigo. Eu falei, nossa, doutora, obrigada pelo chata. Ele falou, não, porque eu tô com um divórcio complicado e me falaram que você é advogada. Eu falei, gente... E aí foi meu primeiro divórcio. Aí eu tive que sair do escritório e já comecei pegando meu primeiro divórcio. Que era o que você queria. Que era o que eu queria. Foi fácil, foi difícil? Não foi fácil, porque era um patrimônio alto, envolvia partilha de cotas de empresa, envolvia alimentos de filhos. Então, não foi um divórcio fácil. Então, a primeira coisa que eu fiz e que eu sempre aconselho, não faça sozinha. Né? Então, quem está começando, não faça sozinho. Procure um parceiro, um advogado mais experiente, porque a gente está lidando não só com o patrimônio, você tá lidando, o direito de família lida com a vida, tem criança envolvida. Então, eu na hora sabia de um advogado que também gostava de direito de família. Eu falei, faz esse divórcio comigo? Ele falou, claro. Resumindo, estamos juntos até hoje no escritório, né? Porque aí montei meu escritório, ele saiu de onde ele estava, veio comigo. Você falou de parcerias. Isso sempre, para o advogado principalmente. Você sempre tem pessoas que você pode contar, porque nem todos os processos, ações você pode pegar, nem sempre todas valem a pena. Isso. Você tem pessoas de confiança que você até hoje, distribui. Letícia, até hoje. Porque assim, eu me proponho, hoje eu tenho meu escritório, né? Então, eu no escritório faço 99% é direito de família. O que eu ainda tenho? Um pouquinho de coisa envolvendo a área da saúde e alguns clientes que têm clínicas. Então, a área da saúde. Então, às vezes chega uma demanda que eu não faço. Então, eu tenho aquele colega parceiro que eu indico. Olha, direito penal, eu não faço. Às vezes é caso envolvendo violência doméstica. Aí a pessoa pensa que eu faço. Então, eu não faço. Aí tem alguém que faz direito penal que faz. Então, assim, eu acho que parcerias sempre. Você pode ter a maior experiência do mundo, mas tem que ter. Por exemplo, às vezes eu tô num caso complicado, de partilha de bens, e a gente nunca sabe tudo. Então, eu faço uma consultoria com algum doutrinador. Então, por exemplo, tem o Conrado Paulino, que é excelente doutrinador em direito de família. Então, eu faço uma consultoria específica para aquele caso concreto, para ver se eu estou indo no caminho certo, para ver se dá para mexer em alguma coisa. Isso é até bom falar, para quem empreende de uma forma geral, são colaboradores e parceiros que você tem que, às vezes, dividir o que você ganha. E tem uma maneira boa de ver isso também, que é a maneira de parceria. Eu divido o que eu ganho e tenho o conhecimento, tenho a parceria, tenho o apoio de outros profissionais. Com certeza. Não tem pena. Não, e assim, é aquilo que eu tô falando, independente. Parceria é só para quem está começando? Não é só para quem está começando. Eu não estou começando e hoje eu ainda tenho necessidade, mais ainda. Primeiro, porque às vezes eu não vou dar conta do volume, né? E eu me propus a atender pouco. Eu me propus a ter poucos clientes. Então, não é todo caso hoje que eu pego mais. Então, ou eu tenho gente no escritório que faz, ou eu mando para os parceiros. Então, mesmo aquele que está começando, é interessante para ele aprender e para ele fazer o nome dele. E quem já tem experiência, ele vai precisar do parceiro, porque ele não vai dar conta de tudo. Né? Então, eu acho que parceria sempre. É um trabalho de equipe. Sim. Como é que é a parte emocional? Porque direito de família mexe com emoção também. Não é fácil. Tem criança, tem gente com um peso emocional, uma questão... Como é que você faz para não se envolver? Às vezes sofre, ainda mais com criança, com guarda. Acho que guarda é o pior, né? Você ouve um monte de histórias. Depois que eu fui mãe, foi mais difícil para mim lidar com as questões quando envolve criança. Eu era mais fria. Doutora, hoje é meu dia de pegar meu filho, ela não entregou, eu vou chamar a polícia, vamos chamar a polícia. Para mim era super tranquilo fazer isso. Depois que eu tive que fazer isso, quando eu já tinha filho, pensou eu falava, 10 vezes. Peraí, tem certeza que você vai querer que sua filha, que a polícia chegue lá na porta, que sua filha... Tem certeza? Então, hoje, depois da maternidade, eu mudei um pouquinho. Foi assim, involuntário. Eu acho que a advogada mãe é diferente da Ana, a advogada que não era mãe.
Agora, a questão de se envolver, eu me envolvo. Não tem jeito. Todo mundo fala assim, você não pode se envolver, você não pode... Eu não consigo não me envolver. Eu já viro amiga da cliente, eu faço o divórcio dela. Já aconteceu de eu fazer o divórcio, aí depois ela assim, doutora, tô montando a minha casa porque eu já vou casar de novo, eu quero ir fechar o móvel, vamos comigo? Aí eu falo, mas escuta, como assim fechar o móvel? Doutora, eu não vou ter que assinar um contrato lá? Vamos, eu já tô indo, eu já ajudo ela a escolher a cor do móvel. E eu não consigo não me envolver. Então, eu me envolvo mesmo. Porque é uma mudança de vida, né? Vai determinar os próximos passos da vida daquela pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande. E aí, acaba que o meu relacionamento com o cliente, ele não acaba quando acaba o processo. Porque aí, às vezes, eu já fiz o divórcio. Aí, ela tá namorando. Doutora, olha essa foto. O que a senhora acha? Aí, eu já falo, sabe? Então, eu me envolvo. Não tem jeito, eu me envolvo. Agora, na internet, a sua vida deu uma mudada. Quando que você percebeu que tinha que usar esta ferramenta para o seu bem profissional, e que hoje é um sucesso, eu acompanho a sua rede, você responde perguntas de direito de família, e tem um sucesso enorme, milhares de curtidas, como as pessoas têm necessidade de saber, porque é um universo muito complexo, né? Quando é que você percebeu que isso seria uma ferramenta boa? É aquilo, como eu te falei, o meu objetivo sempre foi ter poucos clientes. Mas para eu ter poucos clientes e manter a minha estrutura financeira de acordo com a minha necessidade, com a minha expectativa, eu precisava captar clientes, né? Então, ou eu começava a fazer aquele marketing conhecido, que é você frequentar bons lugares, você fazer aquele network, né? Ou você ia para a internet. Muitas pessoas estavam indo para a internet. Na pandemia, muitos foram para a internet. Eu relutei. Tinha muito preconceito. Eu falava, não, porque vão me chamar de blogueira, vão achar que eu virei blogueira, não vai dar certo. Então, demorei muito ir para a internet. Quando eu fui, eu falei assim, bom, então agora meu Instagram é profissional. Apaguei todas as fotos que eu tinha, pessoal, apaguei tudo e agora... Aí ficou parecendo páginas amarelas, sabe? Só ninguém liga, ninguém gosta. Só tinha lá dica jurídica. Gente, direito é coisa chata, né? Então, aí ficava lá, falava, nossa, não tá adiantando nada esse Instagram, não tá adiantando nada. Então, não via resultado. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, alguma coisa tá errada. Peraí, o que eu sigo no Instagram? O que me faz seguir uma pessoa no Instagram? Falei, primeiro, eu tenho que me identificar com ela de alguma forma. Por que eu te sigo? Nossa, gente, ela fala muito bem. Eu preciso ter essa prática de falar que ela tem. Eu te sigo por causa disso. Então, a primeira coisa, eu tenho que me identificar com a pessoa. Segunda coisa, ela resolve um problema meu. Então, por exemplo, eu sigo uma página lá que outro dia a mulher estava ensinando você a conservar a salada. Eu falei, gente, resolve meu problema. Nossa, eu não vou perder mais salada. Né? E segundo, a pessoa tem a mesma dor. Nossa, ela passou, fez fertilização. Eu falo, gente... Aí eu percebi que eu seguia gente que eu me identificava, gente que resolvia meus problemas e gente que tinha a mesma dor que eu. Eu falava, é isso. As pessoas precisam se identificar comigo. Elas precisam saber que eu resolvo o problema delas. E aí eu comecei a falar... E eu comecei a mostrar, não só a Ana Tércia advogada, mostrar a Ana Tércia, que já foi casada, que passou por um monte de fertilização, que hoje é mãe da Nina, que também tem que sair correndo para audiência, mas tem que voltar porque esqueceu de deixar o lanche do piquenique na escola. E aí as mães começaram a se identificar. As mulheres que não são mãe, mas que fizeram fertilização, começaram a se identificar. Os homens que têm problema, começaram... E aí o meu Instagram começou a crescer. Então foi isso, eu acho que quando eu criei conexão com a pessoa que estava do outro lado. E quando as pessoas começaram a me ver, não só como advogada, mas como a Ana Tércia, advogada, que sabe de direito de família, que resolve o problema delas, foi a diferença, Letícia. Olha, vamos anotar então, são 3. Criar conexão. Tem a mesma dor que você e resolver um problema seu. Então, você que tem um empreendimento, que está criando seu negócio, já ouviu as 3, né? Criar conexão com quem está te vendo, resolver um problema e se identificar com a sua dor. O Instagram funcionou, bombou. Para mim, quando eu virei essa chave, bombou meu Instagram, mudou o meu escritório, porque aí eu comecei a ter a minha consulta, que era X, hoje eu consigo aumentar o valor, porque quando você tem muita gente chegando, é o mercado. É o mercado, você consegue aumentar o teu valor.
eu consegui filtrar mais. Então, esse caso aqui eu consigo fazer, esse aqui Passo não pra dá, eu parceiro. passo para cá. E aí, tudo mudou na minha vida. As perguntas e respostas. Quando começou, já começou com pergunta e resposta, como você faz hoje em dia, que é um sucesso total. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar quando eu abri a caixinha. Eu falei, bom, eu tenho que mudar. Então, primeiro, fora páginas amarelas. As pessoas têm que saber quem é minha filha, as pessoas têm que saber. Então, comecei a trazer o lado emocional para criar conexão, né? Comecei a mostrar para as pessoas o meu dia a dia, o que eu resolvia, qual era o problema que eu resolvia, né? E quando eu abri a primeira caixinha de pergunta e que eu respondi a pergunta, aí esse vídeo deu 1 milhão de visualizações. Nossa, estourou. Estourou. Mas por quê? Porque eu acho que criou exatamente isso que eu tô te falando. Eu me conectei com aquelas mães que não recebem a pensão dos filhos e que o pai tá brigando porque... Eu respondi a pergunta e aí fez boom. E era tanta gente compartilhando essa resposta. Eu falei, gente, eu tô sendo... O que eu entendi isso? Eu tô falando aquilo que elas querem falar. Que elas precisam saber. Né? E que elas querem falar. Porque a resposta que eu dei foi tipo, você acha que você não precisa mandar a roupa do seu filho? E respondi. E foi tanta gente encaminhando esse vídeo, eu falei, gente, eu tô sendo a voz que elas querem, sabe? Então, é isso que eu percebo também. Quando eu respondo, e aí, por exemplo, você ouviu a minha resposta e falou, gente, é isso. Fulano precisa ouvir isso. Manda. E aí você encaminha. Aí você encaminhou para fulano precisa ouvir isso. E isso se propaga. As caixinhas que você criou e cria acontecem de quanto em quanto tempo? Toda terça-feira. Você criou para uma vez por semana. Tudo isso você foi aprendendo no dia a dia, sozinha. O que dava certo e o que dava errado. Tudo assim. Eu nunca tive uma agência de marketing, eu não tenho. Eu tenho hoje uma pessoa... Fez curso de Instagram, não fiz curso, nada. Só fiz, eu gasto dinheiro fazendo curso de direito de família. Mas eu nunca tive. Por quê? Porque todas as entrevistas que eu fazia com as agências, aí vinha aquele roteiro assim, olha, de manhã você vai acordar, você já vai postar o seu café da manhã, aí você já vai acordar, você já vai postar o seu treino, aí depois você vai postar. Aí eu falava assim, gente, eu não tomo café da manhã, eu não treino, eu odeio acordar cedo. Então, eu vi que se eu cumprisse aquele roteiro, não era meu, eu ia cumprir por tabela, porque é o que todo mundo faz. Postar a sua xicrinha com o seu cafezinho da manhã, postar o seu pré-treino, depois... Não sou eu essa. Entendeu? Eu falei, não dá pra mim. E eu via que todo mundo tinha essa receita de bolo. Eu falei, não, eu vou fazer de acordo com o que eu senti. E vamos ver o que vai dar. Então hoje o povo já sabe, o pessoal me vê... Tarde, doutora, porque sabe que de manhã eu não apareço no Instagram, sabe? Então o pessoal já sabe. Outro dia eu apareci, porque eu acho que eu fui fazer o cabelo, então eu tinha marcado horário cedo. Falei, vou fazer cedo. Quando eu dei bom dia cedo, todo mundo no direct, caiu da cama, doutora? O que aconteceu, doutora? Porque o pessoal já sabe que eu sou daquela que eu produzo depois do meio-dia e vou até a meia-noite, sabe? Então eu fui assim, ó, com base de erros e acertos. Hoje em dia, você vê que as pessoas têm essa necessidade de saber mais sobre o direito de família, porque, como ela falou, o direito de família está na nossa vida diária. Se você namora firme muito tempo, já corre o risco de ter uma união estável. Tem filho, casou, não casou, já tem um vínculo com a outra pessoa. Herança, pai, mãe. Mesmo que não tenha dinheiro claro na história, às vezes tem um negócio para passar para o nome de um, de outro. A gente tem que entender um mínimo. Você acha que a gente tem que se preparar mais como cidadão para a vida com relação ao direito de família? Sim, e eu acho que assim, é um tabu você achar que só quem tem muito patrimônio tem que se preocupar com isso. Eu já acho o contrário. Eu falo, gente, quem tem muito... Contrata um escritório. E se perder, uma coisa deu errado. Agora, e quem só tem um imóvel? Às vezes o pai faleceu, deixou um apartamento e os filhos não se entendem, não fazem inventário, não pagam o condomínio. Daqui a pouco, penhora o imóvel, perdeu. Quer dizer, o único imóvel, perderam. Então, eu acho assim, essa coisa de só tem que se preocupar com planejamento patrimonial ou matrimonial. Quem tem muito patrimônio é o primeiro erro.
né? Eu acho que quanto mais suado foi para você conquistar o seu patrimônio, mais você tem que se preocupar em preservar. Né? A cabeça dos pais, quem deixa algum patrimônio para os filhos, independente se é muito, se é pouco, ele não tem que se preocupar antes, emocionalmente, como estão esses filhos, porque a gente vê às vezes casos de brigas enormes entre irmãos que nem precisam tanto, mas fazem uma guerra. E você pensa, por que só não divide, pronto, precisa dessa guerra toda? E desperdiçam, o tempo passa, envelhecem e não aproveitam. Também não está na nossa educação? Não tá. As pessoas falar têm nisso, medo. Nem falam, né? As pessoas têm medo de falar de morte. Você fala testamento, a pessoa, não, pelo amor de Deus, testamento. Você fala em planejamento sucessório, já dá, sabe? Agora, por conta da reforma tributária, que está se falando muito, as pessoas estão querendo fazer planejamento sucessório, que é exatamente isso. Como é que você quer que seja distribuído seu patrimônio quando você não estiver mais aqui? Quem é que você quer que tome conta da sua empresa? Como é que você quer que fique o seu apartamento? Então, você pode planejar tudo em vida, você não precisa esperar para depois. Né? Seria muito mais lógico para evitar confusões e brigas, mas tem briga mais com herança. E muito mais barato, né? Muito mais barato. Porque assim, mesmo que você pague um advogado para fazer um planejamento sucessório, é bem mais barato do que fazer um inventário. Né? O que você vai gastar de imposto, o que você vai economizar é bem mais barato do que você vai gastar lá na frente. Sem falar, às vezes, você perdeu o patrimônio por causa de briga. Né? Eu ontem, até mesmo no meu Instagram, eu falei, gente, lá vem eu aqui de novo falar fofoca, porque na mídia todo dia é uma fofoca envolvendo o direito de família. Né? É um testamento que foi anulado e aí a viúva ficou de fora, é um filho que ficou de fora porque não era reconhecido. Então, assim, o se planejar, Letícia, mas é muito difícil, as pessoas não se planejam. Eu sempre falo assim, até para casar. As pessoas casam, elas se preocupam com os padrinhos, com a festa, com tudo. Menos com o planejamento patrimonial. Com o regime de bens. Como é que vai ser daqui para frente? Quanto cada um ganha? Então, vai parar de trabalhar para ter filho? Não vai? Não se preocupam. Elas simplesmente casam sem ter ideia do que é. E quando você não se preocupa com o regime, a lei impõe o regime. Aí é aquele regime da comunhão parcial de bens. E as pessoas às vezes não têm ideia do que é. Aí na hora do divórcio, fala, meu Deus. Então uma coisa eu sempre falo no Instagram, gente, o casamento, ele é um contrato que ele é fadado a acabar. Ele vai acabar, você não vai ficar casada para sempre. Ele vai acabar ou pelo divórcio ou pela morte. Lá na hora que você está casando, é até que a morte o separe, não é? Então é pelo divórcio ou pela morte. Como é que vai ser? Quando você passar pelo divórcio ou quando você passar pela morte? Então, para você passar por isso da forma menos traumática, com menos trabalho, menos custosa, é se planejando. E é tão barato, gente. Não é, sabe assim, você ir no cartório, fazer uma escritura, você contratar um advogado e falar assim, olha, eu já trabalho, eu já tenho isso aqui de patrimônio, ele não, ou então ele já tem mais que eu, olha, ele já tem um filho do primeiro casamento, como é que vai ficar se a gente divorciar? E a herança que cada um recebe depois, comunica, não comunica? Então, tudo isso é possível fazer um pacto antinupcial e colocar tudo isso dentro do pacto. E outra coisa, as mulheres, e homens também, né, começam a namorar, e os namoros hoje em dia são mais próximos, muitas vezes moram um pouco juntos, ou então ficam nos finais de semana na casa de um, de outro, e na hora de separar, se isso demora alguns anos, muitas vezes isso já configura uma união estável, e é aquele inferno na vida de todo mundo. A gente chama de namoro qualificado. É aquela coisa que você não sabe mais. Quando eu falo, as pessoas falam assim, doutora, eu moro junto, mas a gente não tem independência econômica, eu não tenho, ele não tá no meu plano de saúde, é união estável ou é namoro? Eu falei, agora complicou. Se você não sabe, o sinal muito forte é de que é uma união estável. Porque quando é namoro, é muito tranquilo. As pessoas sabem que é namoro. Olha, a gente não tem comunicação de patrimônio, eu não tenho independência econômica, nós somos conhecidos como namorados, né? Quando você vai numa festa, a primeira coisa que eu falo, quando você vai numa festa, como que ele te apresenta? Como namorada. Agora, se eu for lá no seu prédio,
perguntar pro seu porteiro e falar assim, oi, seu José, a dona Letícia, ela mora aqui. A dona Letícia é casada ou é solteira? Ela é casada, porque tem um rapaz. Gente, eu não sei se a Letícia é casada. Mas o que será que o porteiro vai falar? Porque tudo isso vira testemunha depois. Tudo isso vira testemunha. Né? Então, o que eu sempre falo, tá com um namoro que não sabe mais se é namoro? Faz um contrato de namoro. Existe isso, um contrato de namoro. Um contrato de namoro. Porque ali você coloca que realmente aquela relação é um namoro. Uhum. Não é uma união estável. Mas aí as pessoas perguntam assim, mas tem validade? Falo, tem validade desde que realmente aquela relação seja um namoro. Uhum. Então, por exemplo, não adianta eu fazer um contrato de namoro da Maria e do João, falar que Maria e João são namorados. E aí eu for lá no local de trabalho da Maria e perguntar para a colega de trabalho, olha, Maria... Ah, não, Maria é casada. Não, Maria é casada. Acabou, o contrato de namoro não tem validade. Então, atenção, as testemunhas é que fazem prova diferença. testemunhal. Então, assim, o contrato de namoro, ele é muito válido, desde que realmente ele reflita o relacionamento do casal, se for um namoro. Então, é um namoro? Faça um contrato de namoro. E aí eu já coloco ali, olha, é um namoro, mas se virar união estável, porque às vezes hoje é um namoro, amanhã a coisa muda, vocês já começam a fazer planos de casar, aí já resolve, vamos abrir uma conta junto pra gente juntar dinheiro pra comprar um apartamento. Acabou. Já não é mais namoro. Essa questão de conta, de pôr dinheiro na conta de um, de outro, paga isso, pega aquilo, pega tanto. Começou a colocar dinheiro na conta um do outro. Dependência financeira, essa questão de, olha, vamos comprar, vamos juntar dinheiro para fazer isso, vamos juntar dinheiro para fazer aquilo. Objetivo de constituir família. Porque às vezes o pessoal fala assim, eu moro junto, mas a gente não tem filho. Não interessa. A lei fala que a união estável é uma relação contínua, duradoura, pública, com o objetivo de constituir família. Mas isso também é bem aberto, né? É muito subjetivo. Constituir família é bem aberto. Por isso que eu falo que a prova testemunhal tem muito peso. O que a gente usa muito hoje em dia? Instagram, bilhetinho. Igual, eu tive que fazer um reconhecimento de união estável pós-morte, porque o casal vivia em união estável, mas não tinha documentação, não tinha escritura de união. Ele faleceu e para ela ter direito aos bens, ter direito inclusive à pensão, eu tive que fazer esse reconhecimento. O que eu fiz? Levei os vizinhos de testemunhas. Não, eles eram casados, eles moravam aqui faz tempo. Levei a pessoa que trabalhava na empresa com ele, o locador que alugava a casa para eles. Olha, eu aluguei, eles se apresentavam como casados. Então, a prova testemunhal. Então, por isso que eu falo, faça um documento. É namoro? Faça um contrato de namoro. É união estável? Faz a escritura de união estável. Esses casais que estão há muitos anos juntos e que resolvem fazer contrato de união estável, ou de namoro não, de união estável, no caso, já estão juntos. E o que ficou para trás? Então, na verdade, assim, se você está junto desde 2010, hoje, em 2023, você quer regularizar a sua situação, você pode fazer a escritura com data retroativa. Então, eu, Letícia, desde 2010, convivo em união estável. Você pode. A única coisa que você não vai poder é, desde 2010, escolher um regime diverso. Já que você não escolheu lá atrás, vai ser o da comunhão parcial de bens, tá? Então, você pode formalizar sua situação hoje, reconhecendo que desde 2000 e tralalá, você já tinha uma união estável. Olha como é complexo. É muito. E por isso que a sua caixinha de perguntas vive cheia. Por isso que eu amo. E quando eu ficar bem velhinha, que eu não advogar mais, eu vou escrever todas essas histórias que é muita história. Eu muita adoro. História, eu imagino. Vamos deixar o seu Instagram, porque é muito bacana ver as perguntas e respostas. O Instagram é o seu nome mesmo. Anatércia, tem ponto? Anatércia, _Romano. Underline. Anatércia, _Romano. Dá uma olhadinha no Instagram, as perguntas e respostas são ótimas, aquilo que todo mundo quer saber. Olha, adorei te entrevistar. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Fiquei fã. Eu olhei e falei, como ela responde bem, e é aquilo que todo mundo quer saber. Eu adoro resposta direta, objetiva. Não tem palavra difícil, né? Não tem, sabe explicar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir.
Eu fico muito honrada de ter te entrevistado, você ter aceito o convite para vir aqui no nosso canal do YouTube. Obrigada. Imagina. Boa sorte para você. Obrigada. Eu que agradeço. Super lisonjeada de estar aqui. Muito feliz. E você em casa, segue o Instagram para conhecer melhor o trabalho da Ana Tércia. Se você gostou da entrevista, curta, comente, compartilhe, já sabe. Clique no sininho para receber as notificações, que toda semana tem uma história nova de um empreendedor, de um empresário santista e muitas vezes profissionais liberais que em algum momento têm que investir na vocação, investir na carreira e ali eles descobrem que nasceram para aquilo mesmo. Ela era enfermeira, hoje é advogada de família, totalmente realizada, né? Totalmente, totalmente. Vale a pena fazer o que gosta e ir atrás daquilo que gosta? Vale muito, gente, vale muito. Tem que ser assim, né? Aí você sente que você está saindo... O final de semana você sente falta, porque não é trabalho, é aquilo que vocação, você faz. Né? Obrigada. Imagina, Até a Letícia, próxima. eu que agradeço.